Olá, senhoras e senhores. Continuando a nossa série de estudos matemáticos de revisão, hoje nós vamos estudar sólido geométrico. Vamos dividir esse assunto em 3 vídeos. Então, esse é o primeiro. Então, antes de estudarmos o sólido geométrico propriamente dito, vamos fazer uma revisão aqui de área de figuras planas. Então, aqui nós temos a fórmula do retângulo, que é base vezes altura, a fórmula do quadrado, que é lado vezes lado, ou lado ao quadrado, a fórmula do triângulo, base vezes altura dividido por 2, a altura também pode vir aqui, ó, essa parte aqui, do vértice até a base, a fórmula do círculo, que é π vezes raio ao quadrado, e algumas vezes o círculo, ao invés de vir o raio, vem o diâmetro, aí você divide o diâmetro por 2 para encontrar o raio. Nós temos aqui a fórmula do trapézio, que é a base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Aí nós temos o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais e os ângulos de 60 graus cada um. A área dele é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. E aqui nós temos um hexágono regular. Se você dividir esse hexágono, você vai obter 6 triângulos equiláteros. Certo? Então, nós vamos pegar a fórmula do triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então, essa é a fórmula do hexágono. E aí, tem livros que trazem essa forma simplificada aqui, ó. Aqui 3, divide por 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. É a mesma coisa. Então, essas são as fórmulas de área que nós precisamos para resolver a área total, área lateral, área da base de sólidos geométricos. Aqui nós temos a fórmula de Euler. É escrito Euler, mas é pronunciado Euler, para poliedros. Então, o número de faces mais o número de vértices menos o número de arestas igual a 2. O que é face, o que é vértice e o que é aresta? Nós vamos ver aqui. A face é essa lateral aqui inteira, né? Aqui é uma face, aqui outra face, aqui em cima tem uma face, aqui embaixo tem outra face. Então, essa lateral aqui, essa base, tudo é chamado de face. Vértice é esse encontrozinho aqui em cima, ó, esse encontro aqui das arestas. Então, quando uma aresta encontra com outra, nós chamamos de vértice. Então, aqui é um vértice, aqui tem outro vértice, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui embaixo tem um vértice, aqui tem outro. E essas linhas que compõem a figura, o contorno da figura, essas linhas aqui são chamadas de arestas. Certo? Então, nós sabemos o que é vértice, o que é aresta, o que é face. Aqui nesse caso, a face lateral aqui é um retângulo. No caso da pirâmide, a face lateral aqui é um triângulo. Né? A base aqui também é um triângulo. A base aqui já é um quadrado. Então, essas figuras aqui são chamadas de sólidos geométricos. Então, como é que a gente faz para fazer cálculo usando essa fórmula de Euler? Então, vamos ver aqui agora alguns exemplos. Então, um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então, usando a fórmula, vértices mais face menos aresta igual a 2, então nós temos 18 vértices, está aqui 18, 16 faces, menos A, que é a aresta, igual a 2. Então, menos A é igual a 2, 18 aqui troca o sinal, e o 16 também. Então, menos A vai ficar menos 16 aqui, ó. 2 menos 18 dá menos 16.
com esse menos 16 aqui. Então, menos 16 com menos 16 vai ficar menos 32. Então, menos A igual a menos 32. A gente multiplica por menos 1 para mudar o sinal. Então, A é igual a 32. O número de arestas dessa figura, 32. Outro exemplo, um poliedro convexo é formado por 2 triângulos e 3 retângulos. Desse modo, o número de vértices desse poliedro é. Então, vamos ver que se nós temos 2 triângulos e cada triângulo tem 3 arestas, então 2 vezes 3, 6 arestas. Nós temos 6 arestas aqui nos triângulos. 3 retângulos, cada retângulo tem 4 arestas, então 3 vezes 4, 12 arestas. Agora observe que quando a gente junta uma aresta com outra, então 2 arestas vão ficar somente uma. Então nós vamos pegar o total de arestas, que é 18, e dividir por 2, porque as arestas são comuns às duas faces. Então sempre tem que dividir por 2 o total de arestas. Então nós temos 9 arestas aqui. Então, colocando na fórmula, o número de vértices mais o número de faces, menos aresta igual a 2, o número de vértices continua, que é o que nós estamos procurando. Faces, nós temos 5, que são 2 triângulos e 3 retângulos, 5, menos o número de arestas, no nosso caso aqui 9, igual a 2. Então, 5 menos 9 dá menos 4. Esse menos 4... que vai passar para o segundo membro com o sinal trocado, então vai ficar positivo. Então, somando aqui, o número de vértices vai ser igual a 6. Então, observe que é muito simples resolver problemas envolvendo faces, arestas e vértices. Agora nós vamos estudar o sólido geométrico chamado de prisma. Então, todas essas figuras aqui, ó, são os prismas. E eles recebem nomes de acordo com a base. Então, esse prisma aqui, a base é um triângulo, então é prisma triangular. Esse aqui, a base é um quadrado, então é chamado de prisma quadrangular. Aqui a base é um pentágono, então prisma pentagonal. E com a base o hexágono, chamado prisma hexagonal. Todas essas figuras aqui, quando elas são abertas, elas podem ser planificadas. Então, isso aqui é a planificação desse prisma quadrangular. Observe que a lateral do prisma, todas elas são formadas por retângulos, todos do mesmo tamanho, e a base, 2 quadrados. Então, quando você fecha essa figura aqui, você obtém essa. Certo? Aqui qualquer figura dessa pode ser planificada. Essa do triângulo, que vai mudar, a lateral continua sendo retângulo, só que aqui seria um triângulo e aqui outro triângulo. No pentágono, a mesma coisa. Todas as laterais são retângulos, aqui seria um pentágono e aqui outro. E assim sucessivamente. A área lateral do prisma, para você calcular a área lateral dele, você precisa ter a área total, por exemplo. A área lateral são os retângulos. Você multiplica, calcula um retângulo e multiplica pela quantidade. Então, no caso aqui são 3 retângulos, aqui 4, aqui 5 e aqui 6. Mas para calcular a área total, a gente tem que calcular a área lateral, que eu já disse que calcula um retângulo e multiplica pela quantidade, 2 vezes a área da base. Então, por que 2 vezes? Porque são 2 bases. Você calcula uma base e multiplica por 2. O volume do prisma, você vai calcular a área da base e multiplicar pela altura dele, essa aqui, ó. A altura dele é essa letrinha C aqui. Certo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Calcule a área e o volume desses 2 prismas aqui. Então, vamos calcular primeiro desse prisma aqui quadrangular. Então, quem era a lateral dele? Observe que a lateral dele aqui, ó, ele tem, esse prisma aqui é retangular. Aqui é um retângulo. Então, nós temos aqui um retângulo, 3 por 4.
e aqui nós temos a altura dele. Então, nós vamos calcular a área lateral dele. Então, nós temos esse retângulo que tem a base 4 e a altura 6, e esse outro aqui que tem a mesma medida dele. Então, eu vou multiplicar esses dois valores e depois multiplicar por 2, porque são iguais. Essa lateral aqui, que tem a base 3 e a altura também 6, vai ser igual a essa lateral aqui. Então, 2 vezes 6, aliás, 3 vezes 6 dá 18, vezes 2, 36. E 4 vezes 6 dá 24, vezes 2, 48. Então, 36 mais 48, nós temos 84, que é a área lateral dessa figura aqui, desse sólido. Então, a área lateral, 84. A área da base, aqui nós temos a base, 3 vezes 4 aqui, ó. 3 vezes 4. Vezes 2, porque nós temos duas bases. Então, 3 vezes 4. 3 vezes 4, vezes 2, porque nós temos essa base aqui e essa. Então, 12 vezes 2, 24. 24 mais 84 dá 108, a área total desse prisma, que é um prisma retangular. Como é que nós vamos calcular o volume dele? A área da base vezes a altura. A área da base, 3 vezes 4, vai dar 12. E a altura, 6. Então, 3 vezes 4 vezes 6. 3 vezes 4, 12 vezes 6. 72 centímetros cúbicos é o volume desse prisma retangular. Agora vamos passar para esse prisma aqui, que é o prisma triangular. A área lateral, né? Observe que a lateral de todos tem a mesma medida. Essa aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2, ou seja, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 dá 8, vezes 3, porque nós temos 3 laterais com a mesma medida. Então, vai dar 24. A área lateral desse prisma aqui dá 24 centímetros quadrados. A área da base é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como a lateral aqui vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado aqui dá 4. E nós temos aqui no denominador 4, então eu posso simplificar esse 4 com esse. Então, a área vai ficar somente a raiz de 3. A área da base é a raiz de 3. Então, para calcular a área total, nós vamos pegar a área lateral, que é 24, e somar com 2 vezes a área da base, porque nós temos essa base aqui e essa. Então, se eu tenho raiz de 3, que é uma base, eu multiplico por 2, vai dar 2 raiz de 3, mais 24, vai ficar 24, mais 2 raiz de 3, não posso somar isso aqui, porque esse aqui não é 2, não são 2, são 2 raiz de 3, e aqui 24. Não posso somar porque aqui tem esse radical. Então, na maioria dos livros, você vai calcular o fator comum entre os dois aqui. Ó. Entre 24 e 2, qual é o número que divide 24 e 2 ao mesmo tempo? O 2. Aí você pega 24 dividido por 2 dá 12. 2 raiz de 3 dividido por 2, 2 por 2 aqui vai dar 1, então sobra a raiz de 3. Então a resposta geralmente vai vir dessa forma aqui nos livros, principalmente se numa questão fechada, né, que for de marcar, você vai sempre encontrar a resposta dessa forma aqui. E o volume, a área da base vezes a altura, nós sabemos que a área da base é a raiz de 3, a altura dele é 4, então vai ficar 4 raiz de 3 centímetros cúbicos, a área da base desse prisma triangular. Mais um exemplo. Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 8 centímetros de lado, estava totalmente cheio de água.
Desse recipiente foram tirados 160 ml, conforme a figura. Sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é 960 ml, então, após a retirada de 160 ml, a altura da água restante dentro dele em centímetros será de. Então, aqui nós temos um dado aqui importante, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, como as figuras já estão em centímetros, calculando aqui, a gente já pode considerar o valor em ml, que as medidas são correspondentes. Então, nós vamos calcular aqui. Se nós temos 960 ml e foram retirados 160 ml, então nós vamos ficar com 800 ml. Então, de 960, nós tiramos 160, vamos ficar com 800 centímetros cúbicos, que é o mesmo que 800 ml. Então, qual é a fórmula para calcular o prisma? Base vezes altura. Então, área da base vezes altura, a área da base vezes altura é igual ao volume. Então, a área da base vai ser 8 vezes 8, 64, vezes a altura é igual a 800, que é o volume que nós encontramos aqui, subtraindo 960 de 160. Então, 8 vezes 8, 64, vezes H de 64H, que é a altura, igual a 800. Então, 800 dividido por 64 vai dar 12,5 centímetros, essa altura aqui da água nesse recipiente. Alternativa letra E. Mais um exemplo, agora com um prisma com a base hexagonal. Nós temos aqui. A figura a seguir mostra um pedaço de cartolina que será dobrado e colado ao longo das bordas para formar uma embalagem na forma de um prisma hexagonal regular reto. Então, supondo que L, que é o lado, seja igual a 2 centímetros e a altura 5 centímetros, qual é o volume dessa embalagem em centímetros cúbicos? Então vamos ver aqui, primeiro, observar a base dele. Né? A base é um hexágono, então nós temos 6 triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero era o quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí nós vamos pegar essa fórmula e multiplicar por 6, porque nós temos 6 triângulos aqui, formados por 6 triângulos equiláteros. Ele vai ficar assim, ó. 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, simplificando o 6 com o quadro aqui, vai ficar 3. O valor do lado, 2, né? Está dizendo aqui 2. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, porque foi simplificado o 6 com o quadro. Quem não quiser simplificar, pode manter o 6 e o quadro também. Então, 3 que multiplica 4, 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 sobre 2. Esse quadro dividido por 2 vai dar 2. E 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Então, a área da base é 6 raiz de 3. Calculando o volume agora, nós temos a área da base vezes a altura. 6 raiz de 3 é a área da base, vezes a altura, que é 5, já está dizendo aqui. 6 vezes 5, 30, raiz de 3, centímetros cúbicos. Então, a alternativa C é a alternativa correta dessa questão aqui. Nós temos 2 prismas que têm nomes especiais, o cubo e o paralelepípedo. O cubo é aquela figura formada por quadrado. Então, todas as medidas das arestas aqui são iguais. O paralelepípedo tem pares de faces iguais. Então, essa face aqui é igual a que está aqui embaixo, essa aqui da frente é igual a que está lá atrás, e essa lateral aqui é igual a outra. Então, esses dois sólidos aqui são chamados de prisma, mas recebem nomes especiais de cubo e paralelepípedo. Então, vamos para a forma do cubo.
A diagonal do cubo, que é essa daqui, ó, que você pega de um vértice vai até o outro, é A, o A que é a aresta, raiz de 3. A área, como aqui nós temos, o cubo é formado por 6 quadrados, e cada quadrado é a aresta elevada ao quadrado, então 6A ao quadrado é a área do cubo. E o volume do cubo, base vezes a altura vezes o comprimento, todas elas são iguais, então A elevado ao cubo. D é a diagonal, que é a legenda, A é a aresta, o A maiúsculo é a área do cubo e o V maiúsculo é o volume. Então essas fórmulas aqui são as fórmulas que calculam o cubo. Então vamos ver exemplos. A área total de um cubo é 54 centímetros quadrados. Qual é a medida da diagonal desse cubo? Então, para saber a diagonal, eu preciso do lado, né, da aresta. Então, a área total é 6A elevado ao quadrado. Como está dizendo que a área vale 54, então a área é 54 igual a 6A ao quadrado. Então, esse 6 vai dividir o 54 aqui, ó. Então, 54 dividido por 6 vai dar 9. Então, se aqui A elevado ao quadrado é igual a 9, então A vai ser a raiz de 9. Você tira o quadrado aqui, ó, e abre a raiz quadrada no resultado. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, a aresta dessa figura aqui vale 3. Mas está pedindo para a gente calcular a diagonal. Qual é a fórmula da diagonal? A raiz de 3. Então, como A vale 3, vai ficar 3 raiz de 3. Se a diagonal de um cubo mede raiz de 75 centímetros, qual é a área total desse cubo? Então vamos calcular. A diagonal é a raiz de 75 e a fórmula da diagonal é A raiz de 3. Então, fatorando 75 aqui, 75 por 3 dá 25, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Então vai ficar esse 5 aqui ao quadrado, você simplifica, então ele sai da raiz, e o 3 não dá para simplificar, ele continua na raiz. Então vai ficar 5 raiz de 3. Como aqui eu tenho uma raiz de 3, aqui eu tenho outra raiz de 3, então, como aqui está multiplicando o valor de A, então essa raiz de 3 vai dividir aqui o 5 raiz de 3. Você poderia também cortar essa raiz aqui e essa. Ó. Se tiver uma raiz no primeiro membro e a mesma no segundo membro, você pode eliminar. Então aqui, eliminando as duas raízes, a aresta vai valer 5 centímetros. A questão pede a área total. A área total é 6A ao quadrado. Então vai ficar 6 vezes 5, que é o valor da aresta, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 6, 150 centímetros quadrados a área desse cubo. Mais um exemplo. Se a soma das arestas de um cubo é 84, qual é o volume desse cubo? Então, somando todas as arestas, dá 84. Então, um cubo ele possui 12 arestas. Então, 84 dividido por 12 dá 7. Então, o volume vai ser A elevado ao cubo, aresta elevada ao cubo, 7 elevado ao cubo dá 243. 7 vezes 7 vezes 7. 343 centímetros cúbicos é o volume desse cubo. Então você vai contar quantas arestas tem, ou então usar a fórmula de Euler, ou contar no cubo. Aí depois que você conta, você vai encontrar 12. Você está dizendo que a soma de todas as arestas é 84, você vai dividir por 12 para encontrar o valor de uma aresta. Então dá 7. Aí você eleva o 7 ao cubo, porque a fórmula é aresta elevada ao cubo. Então, multiplicando 7 vezes 7 vezes 7, dá 343 centímetros cúbicos. Mais um exemplo.
um determinado cubo possui um volume de 729 centímetros cúbicos. Cada face desse cubo possui área de... Então, vamos calcular o valor. Primeiro encontrar o valor de A, para depois calcular o valor de cada face. Então, se o volume é 729, então vai ficar 729 igual a A elevado ao cubo. Então, se o A está elevado ao cubo, você vai tirar a raiz cúbica de 729. Fatorando 729, nós vamos encontrar por 3 a 243, 243 por 3 a 81, 81 por 3 a 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Como aqui está elevado ao cubo, nós vamos dividir isso aqui de 3 em 3. Ó. Então, 3 ao cubo, 3 ao cubo. Simplificando tudo isso aqui, já temos um vídeo aqui que fala sobre raiz cúbica, raiz quadrada. Só dá uma revisada lá. Simplificando tudo aqui, vai ficar 3 vezes 3, 9. Então, a aresta 9. Então, a área do cubo é A elevado ao quadrado, a área de cada face. A área total multiplica por 6, porque são 6, mas está pedindo de cada uma delas. Então, A elevado ao cubo, 9 ao cubo, aliás, A elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado. 9 elevado ao quadrado dá 81. Então, cada área do cubo vale 81. A alternativa é. O paralelepípedo, as fórmulas são essas aqui. Ó. A diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. A área total, como nós já falamos, o paralelepípedo tem dois pares de faces iguais. Então, você vai calcular uma face, duas faces, três faces e multiplicar por 2 para completar 6 faces. E o volume, você multiplica A vezes B vezes C. Comprimento, largura e altura. Fez a multiplicação das 3, você acha o volume. Então, primeiro exemplo aqui, ó, determinar o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões 3, 4 e 5. Então, para calcular o volume, é só multiplicar as três medidas. 3 vezes 4 vezes 5. Dá 60 centímetros cúbicos. Para o paralelepípedo de dimensões 3, 4 e 5, calcular a área total e a medida da diagonal. Esse mesmo paralelepípedo aqui, só que agora nós vamos calcular a área total e a área e a medida da diagonal. Nós vamos chamar o 3 de A, o 4 de B e o 5 de C. Você pode trocar também A, B e C. Você pode chamar o 5 de A, o 4 de B, não tem problema. Contanto que você encaixe esses valores na fórmula aqui, você vai encontrar o valor correto. Então, o A nós vamos chamar de 3 e o B de 4. Então, 3 vezes 4. B vezes C vai ficar 4 vezes 5. A vezes C, 3 vezes 5. Então, multiplicando 3 vezes 4, 4 vezes 5, 3 vezes 5, depois multiplicando por 2, nós vamos encontrar 94 centímetros quadrados, que é a área total dessa figura aqui. Certo? Primeiramente, faz a multiplicação. Multiplica 12. 12 com 20 dá 32. 32 com 15, 47. 47 vezes 2, 94. E a diagonal, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é 3, 3 ao quadrado, 9. O B, 4, 4 ao quadrado, 16. E o C, 25, aliás, 5, 5 ao quadrado, 25. Somando 9 com 16 com 25, vai dar 50. 50 a gente pode fatorar ela aqui. Ó. 50 por 2 dá 25. 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Então, o 5 aqui vai dar para simplificar com a raiz, porque a raiz é quadrada. E o 2 não dá, ele continua na raiz. 5 raiz de 2.
Um outro exemplo, qual o volume de concreto utilizado na construção de uma laje de 80 centímetros de espessura em uma sala com medidas de 4 metros de largura e 6 metros de comprimento? Qual é o volume de concreto para essa figura aqui? Então, observe que 80 centímetros aqui, ó, aqui está 80 centímetros, aqui está em metro e aqui também está em metro. Então, 80 centímetros vamos transformar em metro. Então, vai ficar 0,80, né? Centímetro para metro, você movimenta duas casas. Movimentei duas casas, a vírgula vai ficar aqui, é só colocar o zero na frente. E aí multiplica tudo. 4 vezes 6 é o comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Multiplicou tudo, vai dar 19,2 metros cúbicos de concreto para essa laje aqui. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a compreender um pouco de prisma. Nós vamos ter outros vídeos falando sobre sólido geométrico. Então, estudem, refaçam esses exemplos que eu coloquei aqui e pesquise outros exemplos, façam outras atividades, exercite bem, porque é um conteúdo que geralmente são colocados em provas de Enem, de vestibulares, de concurso, etc. Então, até a próxima.